Bom dia, bom dia. Bom dia. Só um minutinho, vamos esperar mais ver se mais algum aluno... Se mais algum aluno se junta a nós, a gente já começa a aula. Caramba, só isso de aluno? Pois é. Cadê o resto do pessoal, né? Vou dar um grito. Dá um grito no grupo, professor, que daqui a pouco chega 30 negros aí para assistir a aula. Não posso, né? Vamos lá. Oitavo A, cadê o oitavo B aqui? Será que é por causa do feriado? Sei não, professor. Pois é, né? Vamos lá. Pessoal, a gente vai falar uma aula bem legal hoje, que é sobre problemas da visão. Vamos lá. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre problemas de visão. Qualquer coisa dá um grito, tá? Vocês vão ver que vão relacionar, vão tentar sempre puxar com algumas coisas próximas a gente. Problemas da visão. Pessoal, na nossa... Eu vou falando sobre os principais. Até teve colega de vocês que veio falar comigo sobre alguns problemas de visão, mas eu vou falar sobre os principais deles, tá? Na retina, nós temos dois tipos de células. Em formas de bastonetes, que são a maioria. Esses não são estimulados pela luz, e aí elas permitem que nós vejamos objetos na obscuridade, isto é, com pouca luz. Então, os bastonetes, eles vão ser células que nos auxiliam a ter uma noção assim, de forma, desse tipo de coisa, no escuro. Sem luz ou com pouca luz, beleza? E as células em formas de cones. Essas sim são estimuladas pela luz, tá? E elas que dão a noção de cor, beleza? Permite que a gente veja um cor colorido, por exemplo. Então, os bastonetes eles vão auxiliar muito na forma do objeto, por exemplo. E a cor é dada pelas células na forma de cone. Até aqui, pessoal, tudo certo?
Certinho, né? Yes. Tranquilo. Nosso olho tem principalmente esses dois tipos. Tipo, eu tô falando assim, não é só esses dois tipos de célula, mas eu tô falando dos tipos de célula que são responsáveis pela nossa visão. Pessoal, o primeiro problema de visão é o daltonismo, tá? Quando que a gente vai ter o daltonismo? Pelo amor de Deus, não é quando tiver o Dalton, né? Ter o Dalton do primeiro ano. Daltonismo, tá? É quando a pessoa tem falta ou falha nos cones sensíveis a alguma cor. Então, olha, pessoas daltônicas têm problemas de diferenciar algumas cores. Não é todas, é algumas cores. Então, eles têm dificuldade de enxergar algumas cores. O mais comum é diferenciar verde e vermelho. Tá? É o mais comum. Beleza, pessoal? O mais comum é diferenciar o verde e vermelho. Tem outros tipos, tá? Eu vou falar sobre eles aqui. Vocês conhecem alguma pessoa com daltonismo? Eu não conheço. Não conheço. Eu não sei se eu conheço ou não. Mas assim, diz que a pessoa com daltonismo, ela não sabe que ela tem daltonismo até alguém falar para ela. Se ela mostrar alguma coisa verde, alguma coisa vermelha, ela não vai saber diferenciar. Porque a questão de cor a gente aprende, né? A gente aprende que nós somos cor. Pessoal, os tipos de daltonismo. A cromatopsia é um dos tipos mais raros de daltonismo que existem. É apenas uma pessoa a cada 100 mil que desenvolve essa doença, terá essa variedade. Então, imagine que é muito raro. Ela é quando o indivíduo vê a preto e branco sem distinguir nenhuma cor, algo que se deve a problemas neurológicos ou fisiológicos do mesmo olho. Então, esse tipo é o mais extremo. Só vê preto e branco. Doido isso, né? O daltonismo monocromático. Nesse tipo de daltonismo, dos 3 cones que existem na retina, apenas um deles é sensível. Portanto, aqueles que sofrem com ele verão em intensidades diferentes, mas da mesma cor. Não distingue nenhum outro. Esse tipo aqui também é raro. A pessoa só vê um tipo de cor. Daltonismo cromático. É completamente hereditária. É um dos casos mais moderados da condição. Então, assim, pessoal, o daltonismo cromático é aquele que mais ocorre. Hereditário significa que é passado de geração de pai para filho, de geração para geração, tá? E temos 3 tipos, tá bom? Protalotopia. Nesse caso, o indivíduo apresenta uma deficiência de um dos tipos de cone, especificamente chamado L, que são responsáveis pela captura de comprimentos de onda longos. Portanto, esses pacientes confundem verde e vermelho. É o tipo mais comum de daltonismo, pessoal, e ele tem essa deficiência num dos tipos de cones. Faz com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar a diferença entre o vermelho e o verde. Apenas isso. É o tipo mais comum, tá bom? Os outros 2 tipos. Deuteranopia. Não precisa guardar esses nomes, não, tá? Isso é curiosidade, pessoal. O que esse tipo se caracteriza? A deficiência chamada de cones M, que recolhe informações nos comprimentos de onda médio. Nesse caso, há uma confusão entre o vermelho e o verde, tá? Pessoal, e o último é outra deficiência. Nesse caso, são os ossos em S, aqueles que recebem as informações do comprimento de onda curtos, os que são alterados. Os indivíduos com essa condição terão dificuldade entre o azul e o amarelo. Então, há 3 casos que depende do tipo de célula cone que dá o problema. Há 2 deles, a pessoa vai ter dificuldade entre o vermelho e o verde, e o outro entre azul e amarelo. Queridos, é esse sofá aqui que é para usar, ok? Sim, senhor. Ou a mesa. Então, olha, esse daqui, esse último, tritanopia, é o mais incomum dos 3, azul e amarelo, tá? Pessoal, olhem para essa imagem aqui. Todo mundo consegue ver as letras? Eu consigo. Que tem no círculo? Sim. Olha, e olhem bem certinho. Sei até o que está escrito. Então, é isso que é importante. Você tem que ver qual letra que tem no meio do círculo.
Todo mundo está conseguindo ver? Então, olha, no primeiro caso nós temos a letra D, no segundo caso a letra A, no terceiro caso a letra L, T, O, N, I, S, E e O. Quem tem daltonismo vai ter, em algum desses círculos, não vai conseguir ver a letra. Beleza? Porque vai ser a dificuldade em Professor. distinguir as coisas. Pois não. Alguns que tava bem fraquinho mesmo, que foi mais difícil de ver, que era o D e o S. Estavam mais fraquinhos. O D e o S? É. Assim, talvez seja... quem falou isso? Foi o Thiago Ferrão. Thiago. Eles são mais fraquinhos mesmo. Talvez se tenha um princípio de outro problema que a gente vai ver para frente. Tá? Beleza? Ok. Se você conseguiu ver, é que você não tem daltonismo. Pessoa daltônica não consegue ver. Não consegue ver. Essa que é a diferença. Porque o olho não é preparado para... Ele não consegue diferenciar as cores, então não vai conseguir ver. Isso é um teste sério. Só que tem um outro teste que, em vez de letra, é número no meio, mas a lógica é a mesma. Beleza? Certinho? Sim. Posso passar? Ó, 21 Pode. coleguinhas. Então, vamos lá. Então, daltonismo é isso. É um problema nas células que identificam as cores. Estrabismo, popular vesgo. Tá? O que é estrabismo? Há uma região... antes disso, pessoal. Há uma região onde os axônios das células nervosas se juntam para formar o nervo... Perdão, faltou um N aqui. Nervo óptico. Nesses locais não há cones nem bastonetes, ou seja, as células para serem estimuladas pela luz. Chamamos essa região de ponto cego. Se a pessoa aqui, ó, o ponto cego da nossa visão é aqui. Aqui, pessoal, se a imagem for focalizada nesse ponto, nós vamos ter um problema. A gente não vai conseguir ver. Tá? Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, não tem células cone. E aí é chamado ponto cego. Se a imagem for focalizada aqui, a gente não vai ver nada. Pessoal, os músculos que movem os olhos são controlados por células nervosas do cérebro, para que ambos os olhos se dirijam para o mesmo objeto. No cérebro, as imagens nervosas dos dois olhos são unidas e interpretadas. Os olhos não... Tá, então é o seguinte aqui, ó. O olho fica mexendo, certo? Ele pode mexer para um lado, para cima e para baixo, tá? E eles tendem a apontar para o mesmo objeto, tá bom? O que acontece? O cérebro capta a luz e manda para o cérebro, através do nervo óptico, a gente já falou isso. Pense bem, se tiver um problema, quem interpreta a imagem na prática é o cérebro. O olho, ele só capta a luz. Aí o cérebro que transforma essa luz em uma imagem. Beleza? Sim. Tá? Então, assim, olha, os olhos de um recém-nascido nem sempre apontam para o mesmo ponto, na mesma direção, tá? Que é ainda uma questão de como o cérebro está controlando os músculos em volta do olho. Num bebê, isso é normal. O controle do cérebro ainda não vai estar desenvolvido. Então, olha, os nossos olhos são controlados por células que estão ao redor, que fazem os músculos mexer. Na prática, eles tendem a fazer com que o olho fique apontado para a mesma imagem. Na criança, pode ter uns desvios. Só que tem algumas crianças que isso, com o tempo, não é corrigido, tá? Como se deveria. Alguns dos músculos que se movimentam os olhos tendem a puxar o olho mais para um lado, fazendo com que a criança tenha estrabismo. Estrabismo, pessoal, então, é o desvio que faz que os olhos não fiquem no mesmo ponto. É o vesgo. A pessoa consegue focalizar um olho numa direção e outro na outra. Já viram o vesgo, eu aposto, né? Claro, tem pessoa que tem um vesgo só um pouquinho, né? Mas tem pessoa que é bastante. Olha esses casos aqui. Percebam ali, pessoal. Os dois olhos não apontam na mesma direção. Beleza? Nossa, professor. Assim, é tão diferenciado que parece que a pessoa tá forçando.
Assim, geralmente, algumas pessoas conseguem fazer isso forçando, tá? Mas assim, há naturalmente isso aqui. Claro, isso aí são casos extremos, assim, tipo, eu acho estranho olhar pessoas assim. Vocês não acham estranho? Eu É acho estranho estranho, olhar mas pessoas assim. Mas assim, é tudo vai natural. com costume, né, professor? A gente se acostuma. Mas assim, há pessoas que há o estrabismo, mas assim, menos pronunciado. Então, um olho tá reto e o outro tá um pouquinho torto. Tá? O mais comum é que seja só um pouquinho torto, não tanto que nem tá ali. Certo? Aí é o seguinte, pessoal, até aqui tranquilo? Daí o que acontece, Tranquilo. pessoal? Quando esses dois olhos, pense assim, os dois olhos, como eles estão apontados em direção diferente, eles não verem a mesma imagem. Que doido isso, tá? Quando os olhos de uma pessoa não apontam para o mesmo objeto, ela vê duas imagens diferentes, ela vai ter uma visão dupla. Então, a criança, quando ela tem esse estrabismo, pensa, ela está olhando com o olho numa direção e com outra. Ela está vendo duas imagens diferentes. A visão dupla vai confundir a pessoa, porque ela não sabe em qual olho acreditar. Com o tempo, a pessoa tende a confiar apenas um olho e ignorar o outro. Então, olha aqui, ó. Pense, essa criança aqui, vamos pegar a menina que acho que é melhor, da esquerda. Um olho está reto ou está torto. A imagem que cada olho vê é diferente. Querem fazer um teste? Olha, feche um olho. Primeiro, vou fechar o olho aqui esquerdo. Estão vendo uma imagem. Perceba, se você agora fechar o direito, a imagem que você vê é um pouquinho diferente. E isso que você está olhando para frente. Imagine se você tiver um olho para o lado. Imagem diferente. Com o tempo, o teu cérebro interpreta que tem alguma coisa errada. E aí ele aprende a ignorar um dos olhos. Ele só considera um deles. Galera, vocês entenderam isso? Aham. Então, olha, os demais aí, dê um joinha aí, estão entendendo. Galera, simplesmente o teu cérebro fala assim, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou interpretar apenas um deles. E o outro desconsidera. Tá? Não é que o olho ignorado fica cego. Não é que o outro olho não funciona. É só que Simplesmente ele é ignorado. a luz que chega naquele olho, o nosso cérebro, ele ignora. Simplesmente assim, ó, chega a luz nos dois olhos, o cérebro entende que um dos olhos, ele ignora a luz chegada por ali. Beleza, pessoal? Quando se constata esse problema na infância, aconselho levar a criança o quanto antes no especialista, tá? Agora, uma coisa que me surgiu e eu não consegui encontrar de noite. Eu não sei que tipo de tratamento tem para estrabismo. Eu nunca vi falar em tratamento para estrabismo. Eu acho que não tem tratamento, tá? O que eu acredito que com certeza deve ter, sim. Talvez, porque vamos pensar um pouco. Se a pessoa só vai usar um olho, aí esse olho vai ser mais forçado. Talvez ele tenha maior tendência a desenvolver algum problema, tá? Estrabismo é bem comum. Tem bastante gente com estrabismo. Só que assim, não é geralmente tão torto que nem tá ali. Mas é um problema bem comum. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí, esses problemas vão. Agora, esses problemas são com certeza mais comuns. Então, com certeza, vários de vocês têm. Miopia. No olho sadio, os raios de luz que entram na pupila são focalizados na retina, formando uma imagem nítida. Mas nos olhos de algumas pessoas, a imagem é focalizada antes da retina. Esse é o problema de miopia. Então, olha aqui, ó. Na visão normal, entram os raios de luz e eles são focalizados aqui. Nesse ponto aqui, que é a retina, forma-se a imagem. E aqui, ó, pessoal, quando a pessoa tem miopia, a imagem se forma antes. Só um minutinho, pessoal. Então, olha,
A miopia faz com que, ó, a imagem aqui ela se forme antes da retina. E a pessoa vai ter dificuldade de ver de coisas de longe, tá? Beleza, pessoal? Chamado miopia. Pode ser algum problema tanto na córnea quanto na lente aqui que faz essa dificuldade, tá bom? Pessoal, outro problema bem comum, hipermetropia, que é o contrário da retina. Eu não consegui achar uma imagem legal. Se na retina, na miopia, a imagem era formada antes da retina, agora é depois. A imagem é formada depois aqui da retina. Estão conseguindo ver na imagem ou não, pessoal? A imagem está focalizada bem no tamanho do cursor aqui, ó. Tá? Perdão, não achar uma imagem melhor. Então, na miopia, a imagem é focalizada antes da retina. Na hipermetropia é depois. Se na miopia a pessoa tem dificuldade de ver de longe, na hipermetropia ela tem dificuldade de ver de perto. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não. Pessoal, para cada caso, há lentes especiais que permitem a focalização correta. Então, há lentes, tá? Que permitem corrigir esse problema. A gente pode corrigir geralmente óculos, lentes de contato e cirurgia, tá? Pessoal, qual que é a diferença entre o óculos e a lente de contato? Na prática, o óculos, a lente está prendida no suporte. E na lente de contato, a lente é colocada diretamente no olho. Claro, é uma lente diferente, ela é muito mais fininha, tá colocada no olho. Tá? Eu percebo que alguns de vocês têm óculos, então não sei qual que é o defeito visual. Eu tenho um pouquinho também, mas é bem pouco pronunciado. Na prática, poucas pessoas não têm nenhum. A maioria das pessoas tem esses Alguma coisa, problemas, né? algum problema de visão, tá? Eu vou falar de mais um ainda. Tá? A maioria tem, só que pelo menos o estágio um pouco pronunciado. Com o tempo, você acaba... Com o tempo, esse problema vai ser, digamos... vai ficando cada vez mais pronunciado. Estava buscando essa palavra. E aí, ficando cada vez mais pronunciado, você tem que usar um óculos cada vez maior. Minha mãe usa, meu pai acho que precisa usar, mas não usa. Meu irmão mais velho usa, minha irmã mais nova usa. Eu cheguei a usar, só que daí eu fui no oftalmo e ele falou que não precisava. Daí agora, com esse período de aulas online, aí tá bem complicado, eu preciso arranjar um tempinho e procurar um oftalmologista para ver isso. Eu tenho ficado demais no computador, bastante olho. Não é verdade? Então, Nossa, isso ferra com ele. então, isso é demais, tá? Daí eu vou ter que procurar um oftalmo. Possivelmente eu tenho, né? Mas para leitura. Eu não tenho nenhum problema em visualizar. É mais pela questão de ficar lendo demais no computador. Ok? Daí isso faz com que o olho fica bastante cansado. Mas possivelmente no futuro eu vou ter que usar também óculos, tá? Pessoal, e também tem a questão da cirurgia. Em alguns casos, a cirurgia é corretiva. Tá? Mas, assim, cirurgia no olho, galera, casos, assim, extremos, mas não é qualquer... não é qualquer caso que vai ser recomendada a cirurgia, tá? Pessoal, aqui, ó, quando você tem a questão no caso da miopia com uma lente, nós temos a visão normal. Olha a visão com miopia, a imagem é formada antes. Aí você usa uma lente aqui que ela corrige os raios de luz, tá? E corrigindo os raios de luz, você tem a chegada aqui exatamente na retina. E aí tem a formação perfeita, tá bom? Pessoal, depois eu mostro uma imagem ali que fala.
Astigmatismo, pessoal, é uma condição que se caracteriza pela formação de uma imagem em vários focos diferentes do eixo. Na prática, o que acontece? Aqui, ó, a córnea, essa camadinha que tem aqui na frente do olho, ela tem algum probleminha. Tá? Ela tem algum problema, ela não é lisa. E aí o seguinte, os raios que entram aqui, em vez de eles... Qual que é a função da lente? Ela pega a luz que entra e ela joga no único ponto. Beleza, pessoal? Quando a pessoa tem astigmatismo, ela pega e vê em vários pontos. Astigmatismo, pessoal, sabe quando você tem um vidro quebrado? Um vidro quebrado, assim, é tudo trincado, assim, um monte de pedacinho. O que acontece com a luz? A luz, ela não consegue atravessar o vidro bonitinho. A luz que bate naquele vidro, ela se espalha. É isso que acontece quando uma pessoa tem astigmatismo. Em vez de a luz entrar no teu olho e seguir reto, ela, pela córnea, tá ovalada, ela não tá lisinha, bonitinha, lá dentro do teu olho ela espalha. E aí surge esse problema chamado astigmatismo. Tá bom, pessoal? Pessoal, entenderam o astigmatismo? Professor, repete resumidamente para mim, só um pouquinho, por favor. Oi? Ah, entendi. Então, olha, normalmente a luz entra no teu olho, ela focaliza lá na retina. Os raios, a luz que entra aqui pelo teu olho, ela vai afinando e termina num único ponto. A pessoa que tem astigmatismo, pela córnea tá meio tortinha, em vez de da luz focalizar no único ponto, ela esparrama, tá? E aí a pessoa vai ter uma certa dificuldade em ver, tá? Normalmente a córnea é lisa, redonda e lisa. No caso de ter astigmatismo, ela é mais ovalada. Ela não é lisa, ela não é redonda, ela é ovalada. Isso faz com que a luz se refrate por vários pontos da retina, em vez de focalizar em apenas um, tá? Então, olha aqui, ó. A luz tem que vir e bater no único ponto da retina. E aqui, quando tem astigmatismo, ela varia em vários pontos. Para as pessoas com esse problema, todos os objetos, tanto próximos como distantes, ficam com a imagem distorcida e embaçada, tá? Porque alguns raios de luz são focalizados e outros não. A sensação é parecida com a distorção produzida por um pedaço de vidro ondulado. Então, olha aqui ó, o que a pessoa com astigmatismo vê. Miopia, dificuldade de ver de longe. A hipermetropia, dificuldade de ver de perto. Astigmatismo é dificuldade de ver os dois, tanto de perto quanto de longe. Olha como a pessoa vê. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza? Nada, né? Pensa que tem astigmatismo, como que deve ser complicado? Há vários tipos de astigmatismo conforme a figura simétrica da córnea ou da lente. Então, os vários tipos que pode ter depende de como que se é na córnea, se é na lente e o tipo de deformação, se ela é mais achatada, se ela é mais ondulada para frente, tudo isso gera astigmatismo diferente, tá bom? Pessoal, astigmatismo é hereditário, ele é passado dos pais para os filhos. Pode se manifestar ou não, tem essa questão, tá? E pode ocorrer em conjunto com a hipermetropia e a miopia. Então, para ajudar ainda o astigmatismo, ele pode vir acompanhado. Ele pode ser um brinde. Você tem miopia ou hipermetropia e você ganha ainda o astigmatismo de presente, tá? Entenderam? Pessoal, então assim, geralmente ele é associado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, levanta o bracinho ou liga o áudio aí. Beleza? Muito quieto. Olha aqui a diferença, pessoal. Uma visão normal aqui à esquerda. Hipermetropia, dificuldade de ver de perto. Astigmatismo, dificuldade de ver de longe. Desculpa. Hipermetropia, dificuldade de ver de perto. Astigmatismo, dificuldade de ver tanto de perto como de longe. E a miopia, dificuldade de ver de longe.
Acho que essa imagem é bacana, né, pessoal? Compara certinho. Vamos lá, pessoal. Então, essa aqui é a diferença, tá? Catarata, é o último problema que eu vou falar para vocês. É um problema ocular que, perdão, não é trona, é torna opaca a lente, que em vez de ser transparente. Então, ela é um problema que gera uma substância branca, uma proteína branca na frente do olho. Isso faz com que a lente não passe a luz direito pela córnea, né? Na prática, tá? Pela opaca a lente. Então, entre a córnea e a lente gera uma substância branca, tipo um branco igual um leite. Assim. Isso faz com que a luz não atravesse o olho. Só isso, tá? No início da lesão, a pessoa vê como se tivesse com as lentes dos olhos embaçadas. Então, o olho vai ficando embaçado com o tempo, tá? Mais tarde, com a evolução da catarata, a pessoa passa a enxergar somente vultos. Isso que é complicado. Então, no começo, o olho fica como se fosse embaçado. Com o tempo, ele vai ficando cada vez menos nítida a visão. Beleza, pessoal? Olha aqui o que acontece. Vamos ver a esquerda primeiro. Forma essa proteína branca aqui. E aqui uma imagem que assim, eu encontrei na internet, tá? Mas é uma imagem real. Veja que forma-se um líquido branco aqui no meio do olho. Beleza? Certo? Então, como vai ter esse líquido branco, ele vai atrapalhar a passagem de luz. Atrapalhando a passagem de luz, a pessoa vai ver cada vez menos. Cada vez uma visão pior. A principal causa dessa doença é o envelhecimento, embora há casos em que crianças já nascem com problema. Há certo problema hereditário, tá? Ela também pode acometer jovens que sofreram traumas, como pancadas, socos ou batidas fortes na região dos olhos, tá? Geralmente a evolução é lenta e a doença pode afetar um olho e depois só mais tarde afeta o dois. Assim, o mais comum, pessoal, isso ia aparecendo com a idade. Então, pessoas jovens não têm, as pessoas mais velhas com o tempo vão adquirindo, vão passando de idade. Normalmente o processo é esse. Primeiro, ver uma visão um pouquinho embaçada, com o tempo vai virando cada vez mais turva, que a gente fala, depois chega um ponto que só vê vulto. Aí, geralmente pessoas de idade, há casos menos comuns de crianças, também há casos que essas pancadas aceleram. Tá? Deixa eu ver aqui. Quando a catarata interfere nas atividades normais do indivíduo, o cristalino embaçado pode ser substituído por lentes artificiais transparentes. Então, olha aqui o processo, pessoal. Eles vêm aqui, fazem uma raspagem. Há um processo que tenta eliminar, mas geralmente não é definitivo. A raspagem desse líquido branco do olho pode ser feita, mas geralmente ela não é definitiva. Então, ela funciona por um tempo, mas depois volta, tá? A catarata vem a voltar. Então, faz essa raspagem, que é essa imagem que eu coloquei aqui. Esse catéter, sei lá o que é isso, esse equipamento aqui, ele faz a raspagem do líquido branco. Mas a cirurgia que melhor funciona é você fazer essa raspagem e colocar uma lente aqui no olho, tá? O cristalino é substituído por uma lente. É o processo que faz a correção melhor. Beleza? Mas assim, tudo um custo, tá? Eu acho assim, o olho é muito sensível, né? Vocês pensem assim, vocês pararem de ver, né? Eu acho muito complicado, né? É uma coisa que eu tenho até medo, assim, de perder a visão com o tempo. Tá? Tenho bastante receio. Pessoal, eu tinha para falar sobre problemas da visão, é isso. Agora eu quero saber aqui, vou deixar aberto para vocês. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queiram tirar? Professor, Pode ficar à vontade. não é muito bem uma dúvida, mas assim, quando eu era pequeno, eu não sei como,
Eu joguei aqueles aviãozinhos, sabe, de brinquedo de metal, no olho do meu amigo. Cheguei em casa e disse, mãe, joguei um aviãozinho no olho do meu colega. Ela pensou que era de papel. Quando ela viu o roxo no olho do menino, ela falou, Thiago, o que você fez? Cegou o menino, Thiago. Não, mas ele tá bem. Tá bem, isso que é importante. Eu bati uma vez eu levei uma batida aqui, ó. Por sorte que não foi no meu olho. Eu morava em sítio, daí eu era bem, como que eu posso dizer? Eu aprontava bastante, né? Aprontava bastante. Beleza, pessoal? Demais. Débora, Luiz, Bruno, Júlia, Emanuel, Leandra, Ryan, Nath, Ana Luísa, Daniel, Cecília. Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Não. Não. Sim, como eu falei dos problemas principais. A gente não vai ter como abordar mais aprofundadamente esses problemas, tá bom? Ou de outros problemas. Miopia, dificuldade de ver de longe. Hipermetropia, dificuldade de ver de perto. Astigmatismo é os dois. E catarata gera uma substância branca na frente do olho. Perdão, pessoal. Nossa, Pessoal, seguinte. professor. Seguinte. Eu vou colocar uma listinha lá, uma lista de exercícios no CPB. Eu vou tentar fazer ela hoje. Eu vou fazer ela hoje, perdão. Só que eu não sei o horário ainda direito. Ok? Beleza? Porque é o seguinte, eu vou ter que digitar. Eu vou ter que digitar porque lá no Eclair não tem muitas questões sobre isso. Tava dando uma olhadinha lá no CPB Prova. A hora que eu terminar, eu aviso vocês. Tá lá no Eclair. Vão ter até sexta-feira para fazer. Combinado? Ô, professor, Pois não. teve uma vez que eu bati meu olho bem forte. Daí, o meu olho ficou, tipo, minha visão ficou torta, sabe? Depois voltou. Então, assim, não é recomendável porque em alguns casos essas pancadas elas podem provocar a catarata e tal, tá? E podem ter tipo, pancadas muito fortes, como nos lutadores e tal, ou acidentes. Você acelerar, você pode gerar uma miopia, pode gerar um astigmatismo, uma pancada muito forte, tá? Não acredito que sua batida seja tão forte a tal ponto, tá? Beleza? Se essa é a dúvida. Então vamos. Mas chegou a procurar algo? Se foi alguma vez no oftalmologista? Não. Então era bom procurar no futuro um dia um oftalmologista e tudo para ver se tem isso, tá? Quando estiver incômodo, leitura e tal, vamos procurar um oftalmologista que para ver essa questão, porque às vezes quanto menos você cuidar do teu olho, com o tempo isso pode se prolongar. Né? Então assim a pessoa que tem às vezes miopia ou hipermetropia, que é de perto, se não cuidar, ela pode ter problemas futuros quanto a isso. Tá? Então, é sempre bom, quando possível, é claro, a gente procurar um especialista quanto a isso. Tá? Não é uma pancada que vai provocar um problema grave. São pancadas geralmente recorrentes, ou no caso de pancadas muito fortes, como se fosse no acidente. Eu já caí de tudo que é jeito e nunca acharam nenhum problema na minha visão. Tá bom? Então, assim, pessoal, eu vou colocar hoje lá, eu coloquei umas tarefinhas para vocês, eu vou colocar tarefinhas muito parecidas com o do livro. Faço agora esse finalzinho de aula aqui, a tarefa, tá? Daí, quando eu fazer a lista lá no CPB, eu informo vocês. Combinado? Então, olha, qualquer dúvida, manda o WhatsApp lá, a gente conversa. E aí, a gente se vê de novo na sexta-feira. Belezinha? Belezinha? Se cuide, pessoal. Professor, Pois não. é que no Eclair está escrito para fazer da página da 1 até 4 da página 148, só que o outro não fala a página, só fala que tem que fazer da 1 até 6. Ah, tá, desculpa. Eu já vejo lá. Acho que eu comi alguma. Ah, na página 149, da outra página. Mas assim, Tá bom. ó. Foque mais na 148. Eu vou arrumar ali, que tem aqui uma que eu olhei agora que vocês não vão conseguir fazer, tá? Eu vou arrumar lá. Eu já arrumo e já informo vocês. Beleza?
Beleza. Daí eu tento essa semana mandar também a correção desses exercícios lá no eClass para vocês tirarem qualquer dúvida. Ok, pessoal? Se cuidem. Juízo. Tá? E a gente se vê na sexta. Tchau, tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, tchau.